Nesse momento você tem o quê? Você tem um Chaves que apela à ancestralidade para se legitimar, a sua autoridade. E essa ancestralidade ele faz não só com a memória do avô, mas ele faz com o legado de Bolívar. Né? Quando ele fala de Bolívar, na verdade, ele se apropria de imaginário popular em que Bolívar tem uma função muito grande nesse imaginário. Foi quem libertou a Venezuela da Espanha. E o filme aparece as alusões à participação da CIA, né, no golpe de Estado. E analistas confirmam essa participação. Constantes reuniões dos líderes da oposição com os agentes da CIA nos Estados Unidos, com elementos do governo dos Estados Unidos, né? E o que o filme não mostra pra gente é que o golpe de Estado começou a dar errado no momento em que, pressionado pelas elites locais, o Carmona tem que suspender a via democrática, tem que suspender a via constitucional. Nesse momento, as Forças Armadas rompem com o golpe. Porque, por incrível que pareça, as Forças Armadas, nesse momento, elas são legalistas, elas são constitucionalistas. Legalistas não, constitucionalistas. Né? A partir desse momento, portanto, o golpe de Estado perde poder interno das Forças Armadas em função da suspensão, da demissão dos congressistas, em função da suspensão da Constituição da Venezuela. Né? A CIA havia aconselhado que a via constitucional fosse mantida pelo menos como um cosmético, a sua aparência, mas os golpistas não conseguiram manter em função da pressão dos grupos de direita mais radicais, que exigiam a deposição dessa Assembleia Nacional, porque 99% dessa Assembleia era composta por partidários de Chaves. Né? Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa. Bem, só para terminar, eu acho que Chaves, ele consegue, apesar de toda a campanha da televisão privada contra ele consegue neutralizar isso, né? Construindo uma autoimagem extremamente positiva, forte, de líder das camadas populares, contra o imperialismo norte-americano, falando sobre terrorismo. Quer dizer, então eu acho que ele consegue usar bem a imagem, né, para promover o seu próprio regime e a sua própria pessoa. Eu não entendi muito bem esse papel das Forças Armadas no golpe. No primeiro momento, eles são a favor do golpe e depois eles são legalistas. Eu entendo que eles começaram a ser legalistas e depois eles rompem com o golpe, depois dessa pressão das elites para constituir um governo mais autoritário mesmo. Mas eu não entendi muito bem essa ambiguidade. Você tem parte das Forças Armadas que são constitucionalistas historicamente e parte que não são. Né? A última, em 58 foi deposto uma ditadura militar. Né? Então é uma ambiguidade presente na história venezuelana. Ela não surge assim da noite para o dia. E aparece uma grande figura das Forças Armadas dizendo que as Forças Armadas estão com a linha constitucional. O filme mostra isso. Né? E realmente o que vai acontecer parecia uma cena de comédia também, né? Porque as Forças Armadas elas apoiam o golpe no início, só que a partir do momento em que esse golpe assume, né, um lado de suspender a Constituição, de suspender a constitucionalidade, esses setores das Forças Armadas que apoiaram o golpe retiram o seu apoio. Né? E não são apenas, como o filme mostra, quer dizer, não é a baixa patente das Forças Armadas. Pessoas da alta patente que apoiaram, retiraram, ficaram assustadas, inclusive alguns analistas colocam esse termo, se assustaram
né, com a suspensão dos direitos, né, da Assembleia, da Constituição, e dão um passo atrás. Tá? Então, acho que nesse momento que se possibilita, né, a retomada. Quer dizer, não é só uma intervenção palaciana, né? Parece que o que ocorreu foi uma situação local. Essa situação local, ela ocorreu, mas enfim, em conexão com uma situação estrutural. Acho que é aí que a gente tem que ver. Essa divisão das Forças Armadas ela não é uma divisão conjuntural. Essa criação dessa TV sul-americana tem muito que a ver com a própria ideia de revolução bolivariana, claro, né? A integração da América Latina. A gente conhece muito pouco, eu acho muito importante, né, que a gente se intere melhor, né, nessa história. De qualquer forma, a democracia é o regime no qual Chávez, né, transita. Eu gostei do que você falou agora, que era justamente o que eu ia começar falando. Eu acho que assim, faltou um pouco talvez ser falado. Obviamente que a gente está discutindo também a questão do filme, do mérito do filme, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Obviamente que o filme está pegando um aspecto parcial da coisa, mas eu acho que faltou um pouco, como você agora iniciou falando, de tratar um pouco da conjuntura da Venezuela agora e de resgatar esse papel contra-hegemônico que a Venezuela tem. Quando a professora, por exemplo, colocou, eu não entendi muito bem quando você colocou que o Chávez utiliza esse aspecto democrático como uma jogada, porque existe um protagonismo também daquela população, como por exemplo na Bolívia. Tanto mais quanto o movimento Quinta República, não são partidos tradicionais clássicos, como por exemplo o peronismo tinha um partido justicialista e o varguismo tinha seus partidos de base. Na verdade, existe um protagonismo de um movimento social muito forte por trás. Então não é um partido clássico, como a gente conhece na América Latina, como alguns partidos em outros países se constituíram. Então eu acho que faltou um pouco isso, pelo menos para mim ficou um ruído nisso, entendeu? Na conversa. Não é que a intenção tenha sido essa, mas eu acho que faltou um pouco resgatar, tudo bem que esse filme não é uma batalha de Argel, mas assim, a Venezuela pode significar uma Argélia hoje na América Latina no sentido de estar hegemonizando uma luta anti-imperialista, uma luta, como você falou muito bem, da Telesul, que é uma coisa que a gente quase não ouve falar, por exemplo. Então existe um papel contra-hegemônico e existe uma luta de classe visível. Eu acho que o mérito do filme, para mim, já vi esse filme 3 vezes, é de mostrar que existe uma luta de classe, independente do filme ter sido feito pelo Carmona ou ter sido feito pelo Chaves. Aqui está claro, existe um processo de luta de classe na Venezuela que pra gente a gente acaba não assistindo, que a gente vê muitas vezes no Fantástico, aquele Alberto Gaspar, por exemplo, da Globo, foi cobrir o Fórum Social Mundial. Eu lembro que a matéria que ele passou foi dizendo, entrevistou um mendigo. Perguntou para o mendigo, o que você acha do governo Chaves? Ele falou, estou passando fome. Aí outra matéria do dia foi ao Fórum Social Mundial, o caos do trânsito. Aí mostrou um caos do caralho. Então assim, falta um pouco disso. Claro que eu não estou querendo dizer que a gente esteja cego à utilização da imagem e tudo mais. O Chaves é sagaz nisso, sabe usar. No Fórum Social Mundial, no último, aqui em Porto Alegre, eu estava lá no Gigantinho, e ele falou, resgatando a imagem do Lula, com todo, tinha até um grupo anti-Lula lá e tudo mais, mas eu acho que falta um pouco disso, resgatar esse papel estratégico que a Venezuela vem desempenhando, e na conjuntura atual da América Latina, por exemplo, quando você tem Cuba, Fidel, nesse processo todo já de quase morte, e tem a Bolívia também passando por um processo de enfraquecimento via mídia, CNN, organismos internacionais e tudo mais. Então acho que falta um pouco disso. O filme, mesmo concordando com vocês, que tem esse caráter de mostrar um lado, de mostrar o Chaves pegando a criança no colo e aquela coisa toda, mas que está por trás disso. Na Venezuela realmente existe um momento de enfrentamento. Acho que faltou talvez um pouco